Jonas Varelão na internet e no YouTube. Acesse nosso canal, nosso site. Estamos aproximando de 6 mil vídeos gravados. Estamos aproximando de 700 mil visualizações e contamos com 1.320 inscritos no nosso site, no nosso canal, Jonas Varelão na internet, no YouTube. Se inscreva e nós agradecemos de coração sua audiência, seu carinho e sua atenção. Meus amigos, minhas amigas, os nossos vídeos são assuntos variados, diversos, mas no momento nós estamos realizando a leitura da Bíblia Sagrada. No nosso vídeo, último vídeo gravado, nós concluímos a leitura do livro do Deuteronômio, os seus 34 capítulos, né? E hoje nós estamos, vamos realizar no nosso vídeo de hoje a leitura da introdução dos livros históricos. E depois da introdução, no nosso próximo vídeo, no vídeo seguinte, nós aí entraremos no primeiro livro histórico, né, o livro de Josué. E no geral aqui, o Deuteronômio é o 5º livro, Josué é o 6º livro, livro número 6 do Antigo Testamento. Então vamos hoje, no nosso vídeo de hoje, para a leitura da introdução dos livros históricos. Os assim chamados livros históricos ocupam a maior parte do Antigo Testamento. Neles encontramos a história de Israel e do judaísmo, desde a conquista da Terra Prometida até quase a época do Novo Testamento. É interessante notar que não se trata apenas de registro cronístico de fatos, mas de uma interpretação de acontecimentos a partir da fé e a serviço dos problemas e interesses de situações bem determinadas. Poderemos dividir esse conjunto em 4 grupos. Primeiro grupo, Josué, Juízes. Primeiro e segundo, Samuel. Primeiro e segundo, Reis. Formam um relato mais ou menos contínuo, apresentando a história do povo desde a conquista da terra até o exílio na Babilônia. Tais livros mostram que a história de Israel depende da atitude que o povo toma na aliança com Deus. Se o povo é fiel à aliança, Deus lhe concede a bênção, que se concretiza no dom da terra e na prosperidade. Se o povo é infiel, atrai para si mesmo a maldição, que se traduz em fracasso histórico e perda da terra. Segundo grupo, primeiro e segundo Crônicas, Esdras e Neemias, abarcam o tempo do pós-exílio babilônico até meados do século III a.C. A preocupação básica é fundamentar e organizar a comunidade depois do exílio na Babilônia. Esdras e Neemias. Para isso, seus autores repensam toda a história do povo a fim de fundamentar a vida da comunidade judaica
e sua forma de governo, polarizada pelo culto no Templo de Jerusalém. 1 e 2 Crônicas, 1ª e 2ª Crônicas. Terceiro grupo é Ruth, Tobias, Judite e Esther. Mais do que história propriamente dita, esses livros são narrativos. Sua intenção é apresentar modelos particulares de vivência e aplicação da fé dentro de situações difíceis, principalmente as enfrentadas pelos judeus fora de sua terra. Quarto grupo, 1 e 2 Macabeus, 1º e 2º Macabeus, relatam a resistência heróica de um grupo de judeus diante da dominação estrangeira que ameaça destruir a identidade cultural e religiosa da comunidade judaica. A história desde a conquista da terra até o exílio na Babilônia. Os livros de Josué, Juízes, Samuel e Reis formam um conjunto coerente, relatando a história do povo desde a conquista da terra, século 8 não, perdão. Desde a conquista da terra, repetindo, os livros de Josué, Juízes, Samuel e Reis formam um conjunto coerente, relatando a história do povo desde a conquista da terra, século 13, até o exílio na Babilônia, 586 a 538 a.C. A comparação com os temas e o estilo do livro do Deuteronômio mostram que esse relato histórico foi não só influenciado, mas determinado a partir da visão econômica, política, social e religiosa do Deuteronômio. Em outras palavras, o livro do Deuteronômio fornece a chave de leitura para a interpretação dos acontecimentos relatados nessa história. Essa literatura teve duas redações. A primeira foi feita no tempo do rei Josias, entre 622 e 609 a.C. Nessa época foi descoberto no templo o núcleo antigo do livro do Deuteronômio, 2 Reis 22, 8 e seguintes. A partir disso, Josias organiza uma grande reforma político-religiosa, 2 Reis 22, 23. Para fundamentar e justificar essa reforma, foi escrita uma versão da história desde o tempo de Salomão até o reinado de Josias. A segunda redação foi feita durante o exílio na Babilônia, provavelmente pouco depois de 561 a.C., 561 a.C., conforme 2 Reis 25, 27 a 30 e nota. Foi no contexto
exílio, foi no contexto do exílio que se redigiu a grande história que vai da conquista até a perda da terra. O que o autor pretendia era não só explicar por que o povo foi exilado, mas, e principalmente, o que o povo deve fazer a partir dessa situação. O autor se serviu de tradições antigas, talvez já parcialmente escritas, que ele reuniu e interpretou a partir da ideologia do Deuteronômio. Nesse livro se diz que a história depende da fidelidade ou infidelidade do povo à aliança com Javé. Se o povo for fiel, Javé lhe dará a bênção, isto é, uma história marcada pela prosperidade e harmonia em todos os sentidos. Se o povo for infiel, Deus o castigará com a maldição, isto é, com o fracasso histórico acarretado pela deterioração da vida social em todos os níveis, culminando com a perda da terra. Tudo isso, de fato, acabou acontecendo. E agora, tudo perdido? Não. O autor quer mostrar que Javé continua fiel e que Israel tem pela frente uma grande tarefa: rever a história e descobrir onde estão os erros e por que eles foram cometidos. O sentido dessa história, portanto, não está no seu final, mas dentro do relato, na própria articulação da narrativa. É em Juízes 2, 6, 3, 6 que vamos encontrar a articulação dialética com que o autor interpretou a história. Pecado e castigo, conversão e graça, conforme introdução ao livro dos Juízes. Aplicando esse esquema à história, o autor mostra para os exilados que Deus foi fiel à aliança. Deu a terra para que Israel nela construísse uma sociedade e uma história novas. Israel, porém, não foi fiel. Esqueceu-se de Javé para servir aos ídolos. Pecado. Esse pecado foi cometido durante o regime monárquico, em que os reis traíram o projeto de Javé, servindo a outros projetos. A consequência foi uma decadência progressiva da vida social que acabou acarretando o desastre nacional, castigo. Faltam agora os dois momentos finais do esquema dialético: a conversão e a graça. Podemos dizer que toda essa história foi escrita para produzir esses dois momentos finais. E o autor deixa isso bem claro em passagens importantes de sua narrativa, tais como 1 Samuel 7:3, 2 Reis 17:13
2 Reis 23, 25 e principalmente 1 Reis 8, 46 a 53. 1 Reis 8, 46 a 53, 46 a 53. Se Israel tomar consciência de seus pecados, se arrepender e sinceramente suplicar a Javé, este lhe concederá a libertação em uma nova situação de graça. Essa mesma exortação ecoa nos acréscimos exílicos ao Deuteronômio, conforme Deuteronômio 4, 29 a 31 e 31 a 10. O conjunto histórico formado por Josué, Juízes, Samuel e Reis, portanto, é um grande evangelho, um anúncio que procura suscitar conversão e esperança. Para nós, ele se torna um convite e também um convite. Para nós, ele se torna um convite a também lermos a nossa história através da bênção e da maldição, da fidelidade e da infidelidade ao projeto de Deus. Também nós podemos utilizar o esquema dialético de Juízes 2:6, 3:6 para rever a nossa história, descobrir os erros que a paralisam e projetar a ação que abre o futuro da esperança. Meus irmãos, minhas irmãs, glória a Deus, aleluia, amém, felicidades. Nós concluímos hoje o nosso vídeo de hoje, a leitura da introdução aos livros históricos. Introdução à história desde a conquista da terra até o exílio na Babilônia. Portanto, meus irmãos, no próximo vídeo, se Deus quiser, nós continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor nosso Deus, Senhor, nosso Pai Amantíssimo, justamente no primeiro livro histórico, Josué, a terra, Edom e conquista, na introdução. E o livro de Josué, no geral, é justamente o 6º livro, o livro número 6 do Antigo Testamento, né? No livro número 5, nós concluímos a leitura do Deuteronômio, é o número 5, seus 34 versículos, é o 5º livro. Então, o livro de Josué é o primeiro livro histórico e o 6º livro, no geral, do Antigo Testamento, que nós voltaremos no nosso próximo vídeo, né, com a leitura da introdução, do livro de Josué, a terra, Edom e conquista. A paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus, aleluia, amém, felicidades. Agradecemos sua audiência, seu carinho, sua atenção. Receba um cordial abraço, seu amigo São João Osório, e até os nossos próximos encontros, se Deus quiser. Paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém, felicidades, meus irmãos.